Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje com uma temática super bacana, linguagem cartográfica. Estamos aqui na presença da professora Andréia. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, professora Milene, como vai? Vou muito bem. Gostaria também de agradecer a presença de todos, né, dos alunos, professores, PCNPs que nos acompanham aí, das 91 diretorias do estado de São Paulo. Então, nós vamos dar início a essa aula apresentando a equipe curricular para vocês, que vai aparecer aí na tela. Então, ela é composta da professora Andréia, que está aqui com a gente nesse momento, a professora Mariana, que também apoia as nossas ações e vai aparecer aí hoje para a gente num super vídeo. Eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio Luiz Damiati, que também nos apoia, está sempre aqui presente com vocês. Então, vai aparecer aí para vocês na tela também as informações do que vamos trabalhar aí no dia de hoje. Lembrando que é uma aula do 6º ano do 2º bimestre e hoje nós vamos trabalhar duas habilidades. Então, olhem aí. Reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem para representar fenômenos na escala local, regional e global. E a outra habilidade, analisar os tipos de produtos do sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas, sistemas de posicionamento global e cartografia digital, e relacionar com a produção de imagens de satélite e mapas digitais, entre outros. A unidade temática é formas de representação e pensamento espacial e objetos de conhecimento, mapas e imagens de satélite, representações das cidades e do espaço urbano, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Certo, professora? É isso que nós temos para hoje? Isso mesmo, professora Milene. Bom dia a todos vocês, estudantes, professores, PCNPs das 91 diretorias de ensino. Estamos na primeira aula do 2º bimestre, né, de Geografia, do 6º ano. O 2º bimestre, ele é todo pautado nesta unidade temática, né, formas de representação espacial. Então, a nossa aula de linguagem cartográfica, né, ela é uma primeira aula de tantas outras sobre o tema cartografia, né. Amanhã mesmo, na próxima semana, vocês terão oportunidade de conhecer cada vez mais os elementos cartográficos, conhecer a cartografia e principalmente a sua relação com o estudo de fenômenos e dinâmicas do espaço geográfico. Então, por favor, acompanhe essa aula de hoje, registre as suas anotações no caderno, converse com o seu professor, né? Tire as suas dúvidas. A gente vai fazer uma rápida passagem, né, sobre a importância das formas de linguagem, sobre a história da cartografia, né? A gente vai relacionar bastante essa questão da cartografia com o seu dia a dia e depois também trabalhar bastante com a questão do sensoriamento remoto, das geotecnologias. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à aula de hoje. E a gente começa com um slide, né, que está para vocês na tela, que são 2 exemplos, né, de formas de linguagem. Esse tema, né, ele é bem trabalhado pelo componente curricular de língua portuguesa, né, e tantos outros componentes que vocês têm, como arte, né, e a gente trouxe 2 exemplos aqui para falar da linguagem verbal e não verbal. Então, são 2 exemplos muito próximos da realidade de vocês, né? O primeiro exemplo, a gente tem uma placa de trânsito e um segundo exemplo é um jornal, né? Então, a gente pode considerar que as formas de linguagem, elas são construção humanas, né? Elas se realizam em contextos históricos e culturais e contribuem para a interação, para a comunicação das pessoas, né? Então, por meio da comunicação, a gente tem a transmissão de informações, de ideias, de sentimentos, de conhecimentos e esse é um ponto importante para a gente começar a aula de hoje, porque a gente vai falar de cartografia e a cartografia é muito importante, a linguagem cartográfica para o processo de aprendizagem em geografia. É isso, professora Milene? Muito bem, professora Andréia. E agora nós vamos para uma atividade que vai aparecer aí para vocês na tela. São 2 questionamentos. Então, nós vamos começar com o primeiro. Você já ouviu falar em cartografia?
comente sua resposta. É importante que nesse momento você registre aí no chat as suas contribuições, a sua resposta, para que a gente possa retornar aqui e ler os comentários, né? Lembrando que isso é uma ferramenta que deve ser usada com responsabilidade, é um momento super bacana para que vocês possam colocar o que vocês já sabem sobre essa temática, então usem com responsabilidade. E a questão número 2, que vai aparecer aí para vocês, o que você sabe ou pensa sobre ela, sobre cartografia. Então lembrando, são 2 questões, elas vão ficar por alguns instantes aí para vocês na tela. É importante que vocês, nesse momento, registrem aí no chat para que a gente aqui do estúdio possa ver, né? Possa saber, professor, o que vocês estão pensando, o que vocês já sabem, o que vocês compreendem desse tema. Então vai ficar aí para vocês, nós já voltamos. Estamos de volta aqui com as contribuições. Gostaria de agradecer a todos os alunos que colocaram aqui no chat, né, os seus conhecimentos sobre essas questões, e eu vou ler algumas contribuições. Olha que bacana, quando nós perguntamos se você já ouviu falar em cartografia, por exemplo, a Cecília colocou que já ouviu falar no Minecraft, que é um jogo, né? Olha que bacana, conseguiu fazer essa relação. Nós temos, por exemplo, o Brian, que disse que cartografia está relacionada ao mapa. A gente tem o Gabriel também, que colocou que pode ser a representação de um espaço. Olha o Gabriel. Muito bom. O Gabriel tá ligado. O André colocou que pode ser uma ferramenta usada para criar mapas. E o Felipe colocou que é um conjunto de estudos científicos relacionados a mapa. Muito bem, olha. Muito legal. Muito bom, realmente a participação de vocês faz muita diferença, né, para a aula, essa troca com os colegas, né, os professores que participam também. Muito obrigada aí por todos os registros. E a gente tem também outras atividades onde vocês vão poder participar e inserir, né, os seus conhecimentos e as suas dúvidas também. Então agora a gente trouxe aqui algumas definições que podem ajudar, principalmente aqueles estudantes que indicaram, né, que ainda não conhecem, que estão com dificuldade. Então acompanhem conosco algumas definições na tela, por favor. Se for possível, anote, faça o print, né, e converse com o seu professor posteriormente também. Então a cartografia, a palavra cartografia, ela tem origem na língua portuguesa, tendo sido registrada pela primeira vez em 1839 numa correspondência, indicando a ideia de um traçado de mapas e cartas. Em seguida,
né? Nós temos que, hoje nós entendemos a cartografia como a representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou de parte desta, apresentada por meio de mapas, cartas ou plantas, né? Então, a gente grifou para vocês mapas, cartas ou plantas, né? É importante lembrar dessas três questões. Então, de uma forma bem resumida, né? Isso apareceu também aqui no nosso bate-papo, né, professora? Sim. Cartografia pode ser entendida como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que visa a elaboração de mapas, cartas ou outras formas de expressão gráfica ou representação de objetos, elementos e fenômenos. Então, como eu disse logo no início da aula, a linguagem cartográfica ela é muito importante no processo de aprendizagem de geografia, né? Ela vai contribuir para que a gente estude fenômenos, dinâmicas, interações no espaço geográfico. Então, agora a gente trouxe também uma definição bem breve, né, do que significa mapa. Essa é uma definição que está no Atlas Escolar do IBGE, que a gente tem usado bastante nas aulas de geografia, e o mapa pode ser entendido como representação no plano dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda ou de parte da superfície terrestre. Então, o mapa, ele pode ser entendido como instrumento científico, né, e como forma de linguagem também para a questão da comunicação. Então, toda vez que a gente tem acesso ao mapa, a gente segue alguns caminhos, né? Então, a questão da leitura, da análise e da interpretação de um determinado fenômeno representado. Né, os mapas, eles podem apresentar fenômenos em diversas escalas. E por isso, a gente trouxe para vocês aqui alguns exemplos de mapas que vocês já viram no decorrer da vida escolar de vocês, né, que vocês estão conhecendo agora. São mapas muito comuns nos livros didáticos, nos materiais de apoio. Vocês os encontram em diversos sites da internet. Aqui a gente recomenda que vocês utilizem, né, os que estão disponíveis no site do IBGE também. E esse primeiro que vocês vão ver na tela é um mapa de divisão dos continentes, né? É sempre muito bom lembrar quais são os continentes, onde eles estão localizados, né? Os seus limites. Esse mapa que vocês podem ver, a gente está relembrando com vocês a questão da localização do continente americano, da Europa, da Ásia, da Oceania, da África, da Antártida, e também ele traz informações sobre a divisão do mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Vocês vão ter a oportunidade, nas aulas seguintes, né, de conhecer um pouco mais sobre os sistemas de coordenada e entender um pouco melhor essa questão da divisão em norte e sul, né, do planeta. O segundo mapa que nós trouxemos, né, é o planisfério político. Ele também é conhecido como mapa mundi, né? Ele também é conhecido como planisfério terrestre. É uma representação cartográfica no plano da superfície terrestre em escala reduzida. Ele permite a visualização da localização dos países, continentes, né? Os limites, né? As fronteiras entre os países. Então, de uma forma bem resumida, ele apresenta informações sobre a divisão política do mundo. Há outros tipos de planisférios que vão tratar, por exemplo, de aspectos físicos, naturais, mas nós escolhemos este, né, para apresentar para vocês. Lembrando que os planisférios também, vocês vão ter a oportunidade de conhecer outras versões a partir de diferentes projeções cartográficas. Isso é uma aula para a semana que vem sobre projeções cartográficas, tá bom? E o mapa do Brasil, o mapa político, né, que vocês também já conhecem, ele também é do IBGE, ele apresenta as unidades da Federação do Brasil, os estados, o Distrito Federal e também a localização das capitais e das principais cidades dos estados brasileiros.
E agora, né, professora Milene, o que, que a gente tem? A gente tem o mapa político de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Muito bem, professora. Nós temos aí um mapa, né, que vai aparecer para vocês na tela, que é o mapa do estado de São Paulo, e ele está aí separado por seus municípios. A gente consegue ver essas diferentes tonalidades, sendo que cada uma representa um município. Eu, por exemplo, eu consigo visualizar qual é o meu município, porque eu sei que o meu município, que é Paraibuna, ele está na região do Vale do Paraíba. Então, a partir da análise do mapa, né, olhando a representação, eu consigo encontrar o meu município. E você, estudante, você sabe onde fica o seu município? É importante nesse momento que você pesquise em mapas, converse com o seu professor de geografia, qual é a região que fica o seu município, aonde ele está inserido, quais são os municípios vizinhos. Vale essa pesquisa, né, professora? Isso mesmo. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo e fica para você, né, como uma pesquisa complementar em casa, localizar o seu município no mapa do estado de São Paulo, conhecer um pouco mais sobre a área territorial dele, tá? Então, agora a gente passa rapidamente, né, para uma definição e um exemplo de carta que vocês podem observar. A carta ela é uma representação de uma porção da superfície terrestre no plano, geralmente uma escala média ou grande, possui diversos usos, como, por exemplo, a localização geográfica dos aspectos naturais e artificiais, e pode ser subdividida em folhas, né? Então, nessa carta, a gente trabalha bastante com a questão do relevo, as curvas de nível, né? A gente tem uma escala de 1 para 24 mil, e vocês vão poder entender um pouquinho mais sobre esse elemento cartográfico da escala nas próximas aulas. O outro exemplo, né, é a planta. Esse exemplo que vocês visualizam na tela é uma planta da cidade de São Paulo de 1930, né? A carta da planta da cidade de São Paulo, ela apresenta informações, né, sobre a distribuição de quarteirões e ruas de alguns bairros da cidade de São Paulo, como, por exemplo, a Vila Mariana e o bairro do Ipiranga. A planta, ela há algumas características, né? Ela tem uma área bem limitada, um grande número de detalhes, né? E essa que a gente está apresentando para vocês tem uma escala de 1 para 25 mil. E o próximo exemplo que a gente tem, que vocês também já trabalharam bastante com seus professores e colegas na escola, conhecem, muitos de vocês possuem em casa, é o globo terrestre. Então, é uma fotografia, né, que a gente trouxe do globo. Ele pode ser entendido como uma representação cartográfica sobre uma superfície terrestre em escala pequena dos aspectos naturais e artificiais do planeta, com finalidade educativa, cultural e ilustrativa. No material de apoio, né, o professor vai poder recomendar para você um passo a passo de como construir um globo terrestre, né? Há várias atividades na internet também que contam para vocês o passo a passo para pensar na construção de um globo terrestre e pensar também na sua utilização, né, na importância desse instrumento. E agora a gente parte para uma outra fase da nossa aula, que é a questão da história da cartografia. A história da cartografia, vocês vão ver aí na tela, que a gente trouxe um exemplo, que é o mapa Mundi TIO. Ele é também conhecido como o mapa do mundo conhecido, né? Na ciência cartográfica, a elaboração de mapas, cartas e plantas, ela depende bastante dos interesses e objetivos do seu elaborador, podendo se afastar ou se aproximar de uma dada realidade. A história da cartografia, ela é marcada por diferentes fases e influências políticas, culturais, econômicas, religiosas, né? E a gente tem, por exemplo, a fase da cartografia moderna, que ela foi marcada pela visão do europeu, né, do mundo europeu, pelo contexto das navegações e pela expansão do comércio.
Então, esse exemplo que a gente apresentou, que está na tela para vocês, ele é de 1483, ele apresenta o mundo em 3 partes, né? A Ásia, a África e a Europa. Já o segundo exemplo que nós trouxemos, ele é de 1587, ele é um mapa de Mercator, né? Ele já apresenta todos os continentes conhecidos naquela época, e nós temos tantos outros mapas históricos, né, antigos, que vocês têm acesso no livro didático, no material de apoio, na internet, e a gente gostaria muito de convidá-los, né, a fazer uma atividade complementar, não é isso, professora Milene? Muito bem. Então, nós vamos aí propor uma atividade complementar para vocês, que na verdade é uma atividade é um momento para ampliar os conhecimentos. Vai aparecer aí para vocês na tela agora essa atividade. Então, qual é a proposta? Para que vocês, né, juntamente com o professor, sob orientação do professor de vocês, pesquisem livros didáticos, sites, né, de informações sobre a história da cartografia. Então, para isso, ela foi separada em 4 momentos, né? A história da cartografia foi separada em 4 momentos: Antiguidade, Idade Média, Moderna, Contemporânea. Então, é importante que, durante a sua pesquisa, você observe os elementos desse mapa. Você vai conseguir observar as diferenças das representações da antiguidade, por exemplo, em comparação com a cartografia contemporânea. O que será que mudou? Quais foram as descobertas? Quais são os cartógrafos famosos de cada época? Essas representações. Então, é importante que durante a pesquisa você também converse com o seu professor. Eu vou pedir para a atividade complementar voltar um pouquinho para a tela, para que dê tempo para vocês aí tirar um print ou até mesmo fazer essa anotação. É importante que durante toda essa sua pesquisa você registre suas impressões no seu caderno, converse com seus colegas. Isso é muito importante para o desenvolvimento dessa atividade, certo, professora? Isso mesmo. E também é uma oportunidade, né, da gente trabalhar com a arte, a história, o componente de história, né? São 2 componentes que vocês também possuem no ensino fundamental e que por diversas vezes também vão apresentar para vocês a oportunidade de conhecer cada vez mais os mapas históricos e os diferentes contextos políticos, né, e sociais em diferentes lugares. E essa pesquisa, ela também vai oportunizar para que vocês aprendam sobre a questão da evolução científica e tecnológica na produção dos mapas, né, e dos diversos produtos dessa ciência. Nós temos também uma sugestão, né, na internet vocês encontram diferentes plataformas para vocês acessarem, conhecerem cada vez mais os mapas históricos, mas a Biblioteca Nacional, está na tela para vocês, é um portal, né, digital que tem ele é composto por mais de 22 mil mapas, né, manuscritos e impressos. Então, vale a pena consultar esse portal e conhecer outros exemplos de mapas antigos e históricos também. Então, agora a gente vai para uma atividade, não é isso, professora? Isso mesmo. Nós vamos agora para um momento de atividade, né? Que vai aparecer aí para vocês na tela o questionamento. Então, vamos lá. Em quais situações no seu cotidiano a cartografia está presente? Cite 2 exemplos. Importante que agora você já tem aí toda a contextualização do que é cartografia, exemplos de cartografia, né? E o que nós queremos saber aqui é em que momento, né, do seu dia a dia, no seu cotidiano, a cartografia está presente. Cite 2 exemplos e nós já voltamos.
Estamos de volta, gostaria de agradecer a todos que participaram, né? Nós tivemos aí uma intensa participação dos alunos e lembrando que o nosso questionamento era: em quais situações no seu cotidiano a cartografia está presente? Cite 2 exemplos. Aí, professora, muitos alunos colocaram aqui que utilizam a cartografia na previsão do tempo, em noticiários, outros colocaram aqui na aula de geografia, na escola, ou outros aqui colocaram até em outras disciplinas. Mas eu vou citar alguns alunos aqui pontualmente. O Renan colocou que usa para acampar e viajar. O Matheus falou que usa muito para viajar de carro, que ele usa o GPS para viajar de carro. O Raul disse que utiliza muito os mapas, né, a cartografia em jogos. Ele falou que é um momento onde ele tem contato. E o Rafael também falou que quando ele joga videogame é importante na estratégia ele conhecer a cartografia do jogo. Olha que legal. Muito interessante. Muito bom, professora. Mais algum exemplo? Depois a gente vai ter, assim, exemplos repetidos, né? Mas, basicamente, são esses alunos que colocaram esses pontuamentos e a maioria que colocou que é importante usar a cartografia. Olha que bacana. Muito bom. Agradecemos, né, todas as participações, os registros. Continuem, né, fazendo as suas anotações no caderno, levando aí, né, as considerações dos colegas também e depois converse com seu professor sobre tantas outras possibilidades, né, de compreender a cartografia no seu dia a dia. Então vamos lá, a cartografia realmente ela está muito presente, né, por meio da questão dos aplicativos de celulares, né, dos aplicativos de mapas. Então as pessoas estão utilizando cada vez mais para os seus deslocamentos dentro da cidade, entre cidades, né, quando você viaja para outros países também, são aí instrumentos muito importantes, né? Então, essa questão é a que mais aparece. E a previsão do tempo, né? Hoje é muito comum, seja no jornal, no noticiário, né? Na TV, cada vez mais os mapas presentes para indicar os fenômenos, né? Atmosféricos, o que vai acontecer. E também, né, a gente tem visto cada vez mais nos noticiários a presença de mapas para falar da questão da pandemia, do Covid-19. Cada vez mais a gente vê mapas sobre a questão da disseminação, né, do vírus, as regiões afetadas, as cidades, né? Então, observem cada vez mais essas questões. Nós trouxemos para vocês 3 fotografias, né, que ajudam a gente a compreender um pouquinho essa questão do nosso dia a dia. A primeira fotografia que vocês veem na tela, ela traz a imagem, né, da mão de uma pessoa segurando uma bússola, né, numa região elevada, né, e a bússola é um instrumento muito importante, né, para a questão da indicação, né, de orientação norte-sul magnética da Terra. Durante muito tempo foi o principal instrumento, né, dos navegadores, né, para sua localização, para encontrar as suas rotas, os seus caminhos, e que hoje também você tem na internet ou por meio do seu professor diferentes orientações aí para você construir a sua própria bússola, não é isso, professora? Muito bem, existem várias plataformas aí que auxiliam essa prática. Então é interessante você, aluno que tem interesse, né, converse com seu professor, isso é muito importante, mas utilize aí esse momento, né, que nós estamos em casa, para fazer essas experiências. E essa experiência especificamente, né, da construção de uma bússola é super bacana, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para vocês. Isso. As 2 outras imagens, né, elas são já muito próximas da sua realidade, provavelmente. A primeira é de uma pessoa segurando um mapa impresso e a segunda imagem, ela também de uma pessoa segurando um celular, utilizando um aplicativo, né, de mapas.
E quando a gente fala da questão de aplicativos, né, que vocês também já falaram muito, a gente lembra da questão das geotecnologias, né, que engloba o sistema de informações geográficas, o sensoriamento remoto, o sistema de posicionamento global e a cartografia digital. E para falar um pouquinho mais, principalmente sobre sensoriamento remoto, a gente tem também o vídeo da professora Mariana, não é isso, professora? Muito bem. A professora Mariana, que também compõe a equipe curricular, ela fez um vídeo onde ela apresenta e discute diversas relações ligadas à cartografia. Então vai passar para vocês aí um vídeo super bacana, acompanhem que nós já retornamos. Oi pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Mariana. Estou aqui admirando essa imagem do planeta Terra. Vocês já viram alguma imagem como essa daqui? Vocês sabiam que ela é produzida a partir de um satélite? Pois é, e nesse caso, um satélite geoestacionário. Ou seja, um satélite que percorre uma órbita acompanhando o movimento de rotação da Terra. Assim, ele sempre está voltado para a mesma posição do planeta e consegue obter as informações necessárias para fazer uma imagem como essa daqui. Legal, não é? Essa técnica que permite que a gente obtenha informações sobre o nosso planeta a partir de um lugar tão distante é o que chamamos de sensoriamento remoto. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? O sensoriamento remoto nos permite obter importantes informações sobre o nosso planeta, relacionadas à vegetação, relevo, dinâmica atmosférica, entre outros. Há basicamente dois tipos de sensores que são utilizados pelos satélites para fazer essas imagens: os sensores passivos e os sensores ativos. Mas qual será a diferença entre eles? Será que é a distância que eles estão do planeta Terra? Será que é o tipo de energia que eles usam? Ou será que sensores ativos e passivos são aqueles que funcionam e que não funcionam? Vou dar um tempinho para você pensar. Pronto? Pois bem, o que define se um sensor é ativo ou passivo é a fonte de energia que ele utiliza para obter informações sobre a superfície terrestre. Os sensores passivos, por exemplo, não possuem a sua própria fonte de radiação. Eles então medem como a radiação solar é refletida pelos vários objetos, e cada coisa na superfície terrestre absorve ou reflete essa radiação de uma maneira diferente. Assim, ele obtém os dados necessários para fazer as imagens. Já os satélites com sensores ativos passam por um processo diferente. O sensor ativo possui a sua própria fonte de radiação eletromagnética. Ele emite essa radiação e mede como ela foi refletida pela superfície terrestre, obtendo as informações que precisa. Ok? Agora, imaginem vocês como essas informações obtidas através dos satélites podem nos ajudar em várias atividades. Para um agricultor, por exemplo, informações sobre clima e dinâmica atmosférica são fundamentais para o seu trabalho. Já informações sobre vegetação podem ser muito úteis para fiscalizar áreas de proteção ambiental. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de satélite de uma parte da floresta amazônica. As áreas mais claras representam regiões que foram desmatadas.
Com essa informação, fica muito mais fácil para organizações de proteção ambiental tomarem alguma atitude. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para aprofundar mais os seus conhecimentos sobre o tema, vale a pena pesquisar em casa quais são as outras aplicações de imagem de satélite. O que mais elas podem nos ajudar? Bons estudos, boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Estamos de volta. Parabéns, Mariana. Obrigada por esse vídeo, essa contribuição. A professora Mariana deixa aí, né, lança um questionamento para vocês, mas nós vamos fazer uma atividade agora. Essa atividade, a atividade 3, ela vai aparecer para vocês aí na tela. Então, a primeira questão é: o que é sensoriamento remoto? A segunda pergunta: qual é a diferença entre sensores ativos e sensores passivos? E a terceira e última questão: dê o exemplo de uma atividade que pode se beneficiar dos dados obtidos por sensoriamento remoto. Essas questões elas vão ficar por alguns instantes aí para vocês na tela e nós já voltamos com a leitura de algumas contribuições. Até já! Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer a participação de todos. E aí, professora, o que é sensoriamento remoto? Isso, então vamos deixar a devolutiva para todos os estudantes na tela também, né? Na nossa atividade. É a técnica para se obter informações sobre algum objeto sem ter contato físico com ele. E qual é a diferença entre sensores ativos e sensores passivos? Eles usam diferentes fontes de energia para se obter dados da superfície terrestre. E deu o exemplo de uma atividade que pode se beneficiar dos dados obtidos por sensoriamento remoto. Agricultura, fiscalização de áreas de proteção ambiental, previsão do tempo, atmosférico, ações militares, entre outros, professora Milene. Muito bem. Então, se você também pensou nessas respostas ou em algo bem próximo, parabéns. Certo? Eu já me despeço por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem em casa e até a próxima aula de Geografia. Eu agradeço também a oportunidade de conversar com vocês em mais uma aula do 6º ano. Converse com seu professor de Geografia e esclareça todas as outras dúvidas. Um forte abraço a todos a vocês. Obrigada. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.